Vamos falar de um negócio sério. O universo de alta pressão de caldeiras e vasos industriais. Sabe a NR13? Pode parecer só mais uma norma, mas na verdade ela é um verdadeiro código de sobrevivência, feito para evitar desastres. E hoje a gente vai focar justamente naqueles pontos que podem fazer uma fábrica inteira parar. Beleza, então vamos direto ao ponto. O que seria tão grave, mas tão grave, a ponto de um fiscal chegar, olhar e falar: pode desligar tudo, agora? A resposta para essa pergunta leva a gente para um conceito-chave em segurança do trabalho, o famoso risco grave e iminente. Pensa nesse risco grave e iminente, ou RGI, como se fosse o botão de pânico da indústria. Apertou, parou tudo. Não tem negociação, não tem conversa, a norma define 4 situações, 4 pecados capitais que, se acontecerem, a interdição é imediata. Vamos ver um por um. E o primeiro já é um clássico. Operar qualquer um desses equipamentos com a inspeção de segurança periódica vencida, nem pensar. É tipo dirigir um carro com a vistoria vencida, só que numa escala de perigo muito, mas muito maior. Se a inspeção está vencida, ninguém mais garante que o equipamento está seguro. O risco é máximo. Interdição na hora. Agora, essa aqui é quase inacreditável de tão perigosa. Operar uma caldeira sem uma válvula de segurança, ou com uma que não funcione direito, é o mesmo que pegar um carro sem freio e descer uma ladeira íngreme. A válvula é a única coisa que impede a pressão de subir até o ponto de explosão. Sem ela, a catástrofe é só uma questão de tempo. O terceiro pecado é a falta de controle da água. A lógica é simples. Caldeira gera vapor esquentando água. Se não tem um jeito confiável de controlar o nível dessa água, a estrutura de metal pode superaquecer, perder toda a resistência e BUM! O resultado pode ser uma explosão violentíssima. É a receita completa para o desastre. E por último, o que a gente pode chamar de piloto fantasma. Uma máquina dessas não pode, de jeito nenhum, operar sozinha. A norma é claríssima. Exige a presença física, ali do lado, de um operador de caldeira qualificado durante todo o tempo de funcionamento. Deixar uma caldeira ligada sem supervisão é um risco inaceitável. Certo, a gente já viu o que pode dar muito errado. Agora a pergunta é, de quem é a responsabilidade de garantir que isso não aconteça? E olha, aqui tem uma confusão super comum e perigosa, que é misturar o papel de quem opera a máquina com o de quem certifica que ela é segura. Então, vamos separar as coisas de vez. O operador, o piloto, é quem está no comando da máquina no dia a dia. Para isso, ele precisa ter um ensino médio e um treinamento específico. Já o profissional habilitado é quem assina o laudo, o documento que diz este equipamento é seguro. E aqui está o pulo do gato. Esse profissional tem que ser obrigatoriamente um engenheiro. Não adianta ser um técnico com 30 anos de experiência. A lei é clara, só um engenheiro pode assinar. E é importante entender que segurança não é uma foto, é um filme, é um processo contínuo. As inspeções seguem um cronograma super rígido, um ciclo de vida mesmo, para garantir que aquele equipamento continue seguro ano após ano. A inspeção acontece em 3 momentos-chave. Primeiro, a inicial, que é tipo a certidão de nascimento do equipamento, feita antes de ele ser usado pela primeira vez. Depois vem a periódica, o check-up de rotina, agendado. E por fim, a extraordinária. Essa é acionada em caso de emergência, tipo seu equipamento foi danificado, passou por um conserto grande ou, presta atenção nesse detalhe, se ficou parado por mais de 6 meses. Pense o seguinte, assim como a gente tem o RG, todo equipamento regulado pela NR13 precisa ter uma identificação super clara. Não pode existir caldeira ou vaso de pressão anônimo. Essa documentação toda é vital e tem que estar sempre à mão. E essa identidade tem alguns pontos cruciais. A placa de identificação precisa estar lá, num lugar visível, com informações vitais, como a pressão máxima que o equipamento aguenta. E tem um ponto que é inegociável. O manual de operação tem que estar em português. Não importa se a máquina veio da Alemanha ou da China. O operador precisa entender perfeitamente as instruções. Não há margem para dúvida. Agora, uma pequena reviravolta na história. Seria fácil a gente pensar que todo e qualquer recipiente que funciona com pressão já entra direto na NR13, certo? Mas não é bem assim. Existem exceções importantes, e conhecer essas exceções é fundamental para não sair aplicando a norma onde não precise. E a principal exceção de todas se resume a este número aqui, 150 litros. É bom guardar bem esse número. Então, a regra de ouro é esta. Se o volume interno do vaso de pressão é inferior a 150 litros, a NR13 não se aplica a ele. Esse detalhe é uma pegadinha clássica, tanto em provas de concurso quanto na aplicação da norma no dia a dia da indústria. Ok,
Vamos repassar os pontos mais críticos que a gente viu aqui para não esquecer? Interdição na hora se faltar inspeção, válvula ou operador. O operador precisa ter ensino médio e treinamento específico. Quem assina o laudo de segurança? Apenas um engenheiro qualificado. O equipamento ficou parado por mais de 6 meses? Tem que fazer inspeção extraordinária. Manual? Sempre em português. E a principal isenção? Vasos com menos de 150 litros. E para finalizar, fica uma reflexão. A NR13 é só uma das muitas regras que existem para garantir a nossa segurança, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Isso faz a gente pensar. Quantas outras regras invisíveis como essa, em tantas outras áreas, estão aí, silenciosamente, impedindo que o nosso mundo, que é tão complexo, simplesmente desmorone?